Ora, viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas, onde a nossa missão é trazer diversos assuntos que levam-te a aprender. Portanto, hoje temos mais um novo episódio e, como de costume, nós não fizemos o podcast no planeta Terra, estamos sempre a viajar lá no espaço. Vamos fazer uma viagem. Enquanto esta viagem, deixa-me dizer que eu sou Ariete Matumona, estarei aqui do início até o final deste programa. E a nossa conversa de hoje é com o artista plástico Armando Scott. Ele é empresário, escritor e muito mais que ele mesmo vai contar na primeira pessoa. Mas antes de avançar aqui com a apresentação do Armando, quero fazer um pedido muito breve. Subscreva no canal, dê um clique aí, um like, comenta, partilha. Nos acompanha no Facebook, Instagram, no LinkedIn. Estas são as redes onde nós marcamos a nossa presença virtual e o nosso site é www.afronautas.com. Olá, Armando Scott, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Olá, Ariete, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem. Conta-nos lá quem é Armando Scott, de verdade, fora a expressão artista plástico. Olha, eu já sou mais conhecido no mercado artístico como Armando Scott, que é o meu nome artístico, mas o meu nome completo é Armando do Rosário Tavares Bolonhês Pombal. Sou um artista sonhador, sou filho, sou irmão, sou parceiro. E hoje, mais do que um artista plástico, tenho aqui uma responsabilidade social de poder dar suporte a outros artistas. Ou seja, da onde o Armando vem, até onde o Armando já passou, aonde cheguei, aonde quero chegar. Então, eu não quero chegar sozinho, quero levar outros mais comigo para que claramente consigam ter as experiências que tive ao longo dos últimos anos. Muito bem, apresentou-se com um nome completamente diferente daquilo que nós, Sim. daquilo que é o habitual, não é? De como é que surgiu, ou como é que surgiu esta mudança, não é? Tanto é que não mudou o primeiro nome, continua Não, Armando, Armando. certo? Nesse caso, o primeiro e último nome estamos aqui a considerar Armando Pombal, Pombal, sim, nome de família certo? Armando Pombal. Porém, Onde é que surgiu? De onde é que surgiu o Scott? o Scott surge na Academia de Belas Artes, né? É sabido que quem estuda arte acaba por ter sempre uma alcunha e comigo Não foi não foi diferente. diferente. Então eu fui apelidado de Armando Scott por conta de várias influências dos desenhos animados, dos filmes. Então acabei por ser o Scott da Escola de Artes e até hoje as pessoas chamam-me Armando Scott, né? Nunca se questionou porquê que as pessoas começaram a tratar-te de Scott? Vai fazer uma história muito longa. Há sempre alguma coisa, há quem quer saber. Não, mas eu vou explicar assim muito rápido. O que é que aconteceu? Na altura, eu ia sair do Colégio Patrícia Roçana, na Vila Lise, e ia estudar artes plásticas na atual, na C5, na Lito Soares, Rangel? no Rangel, a Certo, atual Casa de Rainha Ginga. O que aconteceu é que eu certo. sempre cresci muito quieto, muito tímido, e fazia com que o meu trabalho, as pinturas, os desenhos, fossem a minha forma de comunicação com as pessoas. O que eu não tinha sido de alguma forma, não era bem recebido, mas eu não comunicava com os meus colegas. Então, na altura, fizeram um desenho da caricatura de um professor e meteram Armando Pombal, assinaram com o meu nome. Lá, o docente, sabendo que eu era o aluno supostamente tímido, que Que não fazia nada, mas desenhava. afinal fez um retrato, uma caricatura com canos exagerados do professor e quase que é sensacionado por ter feito aquele desenho. Eu tive uma reação diferente do comum, fiquei bem exaltado e na altura passava o filme na cantina da escola do X-Men, que havia o Scott, que é um dos elementos do filme, que ele é Certo. supostamente o mais calmo do grupo. Ele usa óculos e quando tira os óculos é o mais nervoso do grupo. Então fiquei o Scott, que era o mais quieto, mas depois fez o desenho do professor, que nem tinha sido eu, que era acusado. Então Certo. fiquei o Scott. Boas. Então, a Yeah. partir de A lá, partir daquele momento fiquei o ficou Scott, Armando exatamente. Scott e não Armando Sim, Pombal. fiquei com Ok, exatamente. muito bem. Então, como é que foi o... Como é que criou essa paixão pelas artes plásticas? Olha, eu comecei muito cedo. Felizmente, eu fui cada vez mais me descobrindo, né? Era aquele Certo. menino, era aquela criança que riscava os cadeirões de casa e apanhava muito dos meus pais. Fazia desenhos na porta de casa, na altura no Marçal, que eu cresci no Marçal durante muitos anos.
era aquele vizinho convidado para fazer a decoração do carnaval, fazer aqueles desenhos das caras, dos rostos, com Certo. saco, pintar os pneus. Hoje quase que já não se vê isso, mas na altura eu era sempre o vizinho convidado para decorar a minha rua. E então que aos poucos fui desenvolvendo essa capacidade. Sempre tive muita boa inclinação, muitas boas notas em desenho, de geometria descritiva. Só que mais para frente, como expliquei aqui a história do Scott, estava no nono ano, no 10º ano, no Patrícia Rossana, e depois conheci uma docente, que era a minha professora de formação de Belas Artes, da disciplina de Belas Artes no Patrícia Rossana, que sentou com os meus pais e disse: olha, o Armando tem muitas boas notas, ele está a fazer ciências sociais, depois trocou para exatas, nós temos uma escola de arte assim, no Rangel, que é específica para a área dele. E então eu desisti do colégio Patrícia Roçada, estava no 10º, tive que voltar para o nono para ficar durante 4 anos a estudar Belas Artes. Foi assim que concluí o ensino médio em Belas Artes. E como nós não temos a Universidade de Belas Artes cá em Angola, a escapatória era ir para a arquitetura. Mesmo os estudantes que Sim. vinham do IMEL, de construção civil, eram todos para o Lusíadas ou para a Metodista a fazer arquitetura. Comigo não foi diferente. Como não havia na altura, ainda tive 3 anos de Universidade de Lusíadas a estudar arquitetura. Mas depois o bichinho foi falando sempre muito mais alto. Eu não me lembro na altura. Não é o meu lugar. Não é aqui. Em 2000 eu participava em vários concursos e estava frequentemente a vencer. Mas o meu grande concurso a sério foi no prémio da Embaixada da Itália, em 2011, que eu ganhei $3.000. Imagina, um jovem com 18, 19 anos, $3.000. Então, espera, aqui alguma coisa está a acontecer. Claro. Então foi quando eu sentei com os meus pais e decidi me formar fora, porque nós na altura não temos uma universidade. E fui para Lisboa, onde me licenciei em Belas Artes na Universidade Lusófona de Lisboa. Neste caso, foi o primeiro prémio. Não, o meu primeiro prémio eu venci com 11 anos de idade, na TPA, Televisão Pública de Angola, tinha sido um televisor. Hoje são 28 prémios já. Atualmente o artista plástico mais premiado a nível nacional. Uau! Merece salvas de palmas, com certeza. Então, estamos aqui a contar que a sua carreira começou a tornar-se profissional Sim. depois da viagem que fez. Sim, na verdade eu já tinha feito algumas coisas cá. Fiz a minha primeira exposição, isso eu venci o prémio em 2011, na Embaixada de Itália, e no ano seguinte, como eu já sabia que em 2012 eu ia para Lisboa, eu estava com aquele sentimento que as pessoas esquecessem o Armando. Claramente que não era o Armando que sou hoje, né, reconhecido, mas eu decidi fazer a minha primeira exposição em 2012. No ano seguinte, fiz uma exposição no Hotel Alvalade, no hall da entrada do Hotel Alvalade, porque as galerias não me recebiam. Eu me lembro de ter escrito várias cartas para... E não adianta aqui falar o nome das galerias que não me receberam. Mas hoje percebo que ainda bem que não me receberam, porque talvez se me recebessem eu teria mais relaxado, ou teria mais confortável. Aquilo serviu de combustível para, ok, vocês não me vão receber, então eu vou me tornar alguém, vocês vão ver até onde é que eu posso Não, foi um chegar. Exatamente. desafio, não? Foi uma expressão muito, muito bonita. Fiz uma homenagem às mulheres angolanas e africanas. Para ter noção, uma parte dos convidados e das pessoas que foram meus colegas da universidade e meus familiares. Mas tenho muitas boas memórias dessa primeira exposição, de muitas que já tive a oportunidade de criar até hoje. 28 prémios. Mais Sim. ou 28? Exato? Ou não? 28 exatos, exatos. Exatos. Boas. Dentre todos esses prémios que já ganhou, não é? Qual deles é o que tem mais como destaque? Olha, os meus prémios eu considero como meus filhos. Eu acho que cada um tem uma simbologia muito própria, porque muitos deles venci fora, para ter noção, 70, 80% destes prémios foram lá fora. Mas cada obra que eu vou apresentar, cada técnica, cada movimento artístico, cada obra que eu vou explicar, cada país em que eu vou estar, cada experiência, eu não consigo assim enumerar um. Teve um que eu venci, estamos em 2026, foi em Certo. 2024, que foi um prémio que eu falei sobre a guerra na Rússia e a Ucrânia, que eu venci na Noruega. E então eu acho que teve um que eu fui, a primeira vez que estive a expor no Museu do Louvre, em 2014.
do diploma de prata do Carrossel do Louvre. São vários. Epá, Que dizer alguns assim. já passam. Tem que ter uma lista aí bem longa a Olha, contar. só o ano passado, para ter noção, nós estamos agora em 2026, só o ano passado eu venci 5 prémios. Logo comecei em janeiro com a distinção do governo da província de Luanda, que tive a honra de receber um prémio da Sua Excelência, o governador da província de Luanda, Dr. Luís Nunes. Certo. Depois tive. Disse 5? Disse Sim, 5. no ano passado 5. Disse 5, pronto, serão 5. Ao longo da conversa vou lembrar dos outros 4, mas no ano passado foram 5. Então, isso denota aqui um crescimento muito grande da minha carreira, do meu percurso artístico. Que eu costumo sempre dizer que eu faço aquilo que eu mais amo e ainda tenho a oportunidade de influenciar outras pessoas. Eu faço aquilo que eu mais gosto e ainda tenho a oportunidade de me pagarem por eu fazer aquilo que eu mais amo e ainda assim me premiarem. Tive a oportunidade do ano passado de estar em Macau no Guest Festival, que é o Festival da Lusofonia, convidado pelo governo de Macau, que foi uma experiência muito, mas muito bonita para a minha carreira. Fui convidado em janeiro desse ano, estamos agora a fechar com a entidade que vai claramente aqui patrocinar essa exposição. Uma exposição no Japão, na cidade de Yamamatsu, pelo Consulado do Brasil no Japão. Então, eu olho para todo o meu percurso artístico hoje e percebo que definitivamente valeu a pena todo o investimento. Eu sinto que todo investimento pessoal, psicológico, financeiro que vou acarretar na minha carreira vale sempre muito a pena, porque no fim do dia não é só o Armando que está a fazer, não estou a fazer só por mim, eu sinto que hoje estou a Certo. fazer por outras pessoas. Em 2019 criei uma galeria de arte designada Les Ateliers do Scott, em francês, por conta da influência de estar a expor em Paris em 2014. Leia Atelier do... Les Ateliers do Scott, Ok. sim. Qual é o objetivo do Les Atelier? Nós estamos localizados na Via Expressa, no Polo Industrial de Viana, que mais do que ser o espaço onde eu vou estar a produzir as minhas peças de arte, nós temos uma área social que vamos apoiar outros artistas, ou seja, todos os dias nasce um artista plástico em Angola. E antes éramos 18 províncias, agora somos 21 21, províncias. mas O Estado não pode fazer tudo, o Ministério das Indústrias e do Desporto não pode fazer é tudo. Claramente impossível. que tem as suas responsabilidades, mas a questão é o que é que nós, artistas plásticos, estamos a fazer para apoiar, para credibilizar, para dar continuidade à carreira de outros artistas. Então, temos aqui uma área social que vamos apoiar artistas que nascem todos os dias em Angola, como artistas plásticos que já tiveram posicionados em algum momento da sua carreira, que hoje estão parados. Então, nós pegamos a carreira desses artistas e também alavancamos aqui, damos um up. Muito bem, já agora os meus parabéns, não é, pela iniciativa, mas surgiu-me aí uma questão enquanto falava, com relação a medo de ter que deixar Angola, ir para uma outra região e as pessoas esquecerem-se do Armando Scott. Por que é que as pessoas têm sempre este medo? Medo de que possa ser esquecido, não é? Depois de ir para uma outra região, outro país, depois de se calhar uns 10, 5 anos e tomar na sua Certo, tipo, terra 7 anos fora. natal. É que se teve esse medo. Olha, foi um. Como é que eu posso dizer? Foi um medo gostoso, não sei se fosse assim dizer, mas eu acredito que toda a mudança, toda vez que vamos dar um passo para frente, nós não temos que esquecer que fica algo lá atrás. E ficando algo atrás, eu era muito jovem, tinha entre 18 a 19 anos, eu estava a deixar a minha família, eu estava a deixar os meus amigos, eu estava a deixar a minha vida para arriscar-me a viver os meus sonhos. Eu acho que eu hoje vivo definitivamente o meu sonho, porque eu não acredito que nós dormimos e acordamos só porque sim e saímos, vamos a correr e ficamos no trânsito, no final do dia Do vamos para nada, casa sim. e no fim do ano, de 365 dias do ano, uh, tu olhas para trás e não aconteceu nada. Eu acho que infelizmente nós não estamos a viver o extraordinário. Eu acho que nós devemos claramente viver o extraordinário. E para vivermos o extraordinário nós precisamos tomar decisões. E essas decisões muitas vezes vêm com medos, do sentido de que será que vai dar certo? Aí tá. Será que eu vou dar esse passo para frente? Será que o que eu vou deixar para trás vai compensar? E eu era um adolescente na altura e eu sentia esses medos, mas a minha vontade de vencer era maior. E ainda bem que eu fiz, porque eu hoje olho para o meu percurso
há instituições públicas e privadas em que hoje eu estou cadastrado, catalogado, de galerias reconhecidas no mundo todo. Para ter noção, quando eu faço anos, o Correio do Louvre manda-me um e-mail em francês. E para ter noção, eu não sei falar francês, eu tenho que ir no Google Tradutor para ir traduzir Fazer a o que os tradução. aniversário Oh, do Louvre. Então, é sobre isso, seja nas artes plásticas, seja na área do empreendedorismo, seja na moda, na política, nós temos que ser consistentes. Eu acho que hoje, felizmente, a minha carreira está sólida. Tenho 28 prémios, mas ainda não tenho o prémio que quero, para ter noção. Ainda sonho, por exemplo, em ter o Golden Leon, que é o Leão de Ouro da Bienal de Veneza. É incrível, quando eu disse, na altura vivia em Portugal, eu dei uma entrevista para a RTP, recebi a RTP em casa, e o título da matéria que eles colocaram era É impossível eu morrer sem expor no Louvre. E aquilo foi uma notícia que foi um boom. As pessoas diziam, mas ele veio tipo de Marçal, já acha que está em Portugal, já quer chegar ao Louvre. A matéria foi em fevereiro de 2014, em outubro eu estava a expor no Louvre. Ou seja, em menos de um ano eu estava a expor no Louvre. Então, eu acho que nós precisamos ter determinação, precisamos ter foco para aquilo que nós queremos. Eu acredito que eu vou chegar ao Golden Leon. Nós já temos um Leão de Ouro, que foi um projeto muito bonito do artista plástico Edson Chagas, que foi em fotografia. Acho que foi em 2014 ou 2015, se a memória não passa. Mas eu quero ter a oportunidade de trazer o primeiro Leão de Ouro em pintura para Angola. E estou a certo. trabalhar para isso. Há 5 anos que eu tenho estado a criar projetos para chegar, por exemplo, à Bienal de Veneza, em Itália. E sei que se não desistir, passa os anos que passarem, eu vou chegar ao Leão de Ouro, porque eu estou a fazer por merecer e não estou claramente parado. Muito bem. Já agora que fala sobre alguns prémios internacionais, não é? Além daqueles que são nacionais que já ganhou, conta-nos lá quais são os artistas nacionais e os internacionais que têm como referência. Olha, nacionais, embora não fazerem claramente a mesma técnica, embora não terem o mesmo movimento artístico que faço, mas pelo trajeto, pelos anos de história, tem o Álvaro Macieira, tem o Guilherme Mampuia, tem o Paulo Cusi, tem a Fineza Teta, que são artistas que não são só. Eu não sou só fã deles, eu acompanho o trabalho deles, eles acompanham o meu trabalho. Eu tenho a oportunidade de hoje pegar no telefone e de Há lidar uma com esses, reciprocidade, não? sim, com esses De cotas, com esses acompanhamento, monstros das artes certo? plásticas e de pedir um conselho. Por exemplo, quando estive a expor em Macau o ano passado, eu me lembro de ter ligado para o Guilherme Mampu e dizer, pá, Cota, eu vou estar a expor em Macau. E disse, olha, eu já estive a expor em Macau. Ou seja, na expressão em que eu tive o ano passado, já o Guilherme Mampu tinha passado. Então, eu Certo. acho que é importante criarmos aqui dinâmicas no sentido de não sermos orgulhosos de Estar eu só cheguei e isolados, porque agora vocês são. também agora vão ter que maturar Epa! e não, então eu acho que por estarem todos os dias nas artistas plásticos em Angola, nós que conseguimos ter aqui algum contacto com galerias nacionais e internacionais, poder levar também outros, depois de eu expor no Louvre em Paris, outros artistas já tiveram a expor no Louvre por minha indicação, por exemplo. E então a ideia é que aonde eu não cheguei, outros artistas puderem pegar no Podem Armando, chegar. aonde o Armando já chegou, poder pegar a outros artistas. Então por isso é que eu tive mesmo essa ideia de criar o meu ateliê de arte, no sentido de também apoiar outros artistas e de não olhar só para o Armando como um singular, como um individual, mas como um todo. Muito bem, olha que sobre a questão de onde chegar, não é? E levas também os outros. Eu vi uma passagem ontem onde dizia: quando vences, não imaginas quantas pessoas também vencem. E isso é Exatamente. completamente real. Quer dizer que se o Exatamente. Armando consegue avançar para um topo, ou se chega no Exatamente. número 5 consegue Sim. puxar os outros também, Há, um- vêm seguindo, não é? há uma frase muito interessante que é: se alguma coisa é possível para um homem, também é possível para o outro homem. Se o homem chegou à Lua, outros homens já foram à Lua. Aliás, É recentemente isso. saiu uma notícia de que há um pessoal na Lua. Então, Sim, é possível nós fizermos primeiro por nós, temos disciplina, porque nós muitas vezes não temos noção do número de pessoas que nós influenciamos. Então, para que se pense que nós hoje por hoje não é só o Armando a fazer pelo Armando, não é só o Armando a produzir e a comercializar obras para clientes, é o Armando a pensar em outros jovens que estão aí a fazer um trabalho muito bonito. muito bem. E já agora, com relação aos internacionais, quais artistas observa?
Olha, eu tive durante muitos anos inspirado nas obras de Salvador Dalí, tanto é que eu durante muito tempo me considerei um surrealista. O meu trabalho de final de curso da licenciatura foi a vida e obra de Salvador Dalí. Portanto, durante muitos anos eu imitei, acho que a palavra é essa, aqui dá muitas voltas, e me inspirei, não, imitei Salvador Dalí, bebi muito de Dalí. Quero muito ainda poder conhecer o Museu de Salvador Dalí em Espanha, na Catalunha, ainda não tive essa oportunidade. Então, eu acho que as referências são muito importantes no sentido em que nós traemos o melhor desses artistas para o nosso trabalho, porque uma coisa tu vês na televisão e outra coisa é tu vives o artista, tu sabes o que é que ele come, onde é que fica o ateliê dele, que viagens é que já fez, porque hoje o Armando está aqui a falar de referências que eu tive e tenho durante alguns anos. Hoje o Armando é referência para outros artistas, por exemplo. Certo. Eu tive em Macau, que eu nem sequer tinha noção, a comunidade angolana em Macau é muito pequena, mas há jovens que foram ao Guest Festival, porque tiveram conhecimento pela Associação de Angolanos em Macau, que o artista plástico que eles acompanham estava a expor em Macau, então muitos saíram que aquilo é China, né? De Guangzhou, de outras cidades, para ir em Macau, para poderem ver as obras, por exemplo, do Armando. Então, nós muitas vezes fizemos muito e não temos noção de quantas pessoas nós influenciamos. Portanto, o objetivo aqui é trabalhar sempre com responsabilidade, com zelo, com disciplinas, porque nunca sabemos quem está do outro lado a apreciar o nosso trabalho. Muito bem. E agora sobre a questão de não sabermos quem está do outro lado a acompanhar o nosso trabalho, qual é o papel do artista na sociedade? Olha, o artista plástico tem um papel muito importante numa sociedade. Eu costumo sempre dizer que antes de nós sermos artistas plásticos, nós somos ativistas sociais. Os quadros são muito bonitos, as esculturas são muito bonitas, os vídeos, as fotografias são muito bonitas, mas é que é importante referenciar que o papel preponderante do artista é influenciar, é dar voz, seja ele política, social, econômico, religioso, é dar voz, é fazer com que outras pessoas percebam de que há definitivamente referências. Recentemente tive numa atividade há uma semana de uma intervenção do artista GG e o Very Chrome, que eles fizeram, o tema da atividade era problematizando Luanda. Vou fazer referência aqui ao papel do artista plástico na sociedade. Eu me senti tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, porque eu vivo em Luanda e muitas vezes não tinha noção de coisas que eu me passavam todos os dias nos olhos, que era a luta do azul e branco, das pessoas apanharem o táxi, Sim, a, as pessoas invisíveis que estão no chão a pedirem esmolas. Ele retratou tudo isso num único vídeo, que eu fiquei ali 30 minutos só a lacrimejar, porque eu vivo todos os dias em Luanda e muitas vezes não vejo isso. E então, aqui a importância do papel do artista, que é trazer coisas de pessoas que muitas vezes não têm noção que existem, ou têm noção de que existem, mas não olham para as coisas com olhos de ver. Então, o nosso papel hoje e sempre foi dar voz a coisas que pessoas comuns não veem. Por exemplo, quando se vê uma pintura e tu vais para uma exposição, olhas que como é que ele pensou até aí? Como é que ele sonhou até aí? O papel do artista é criar coisas, é dar voz a situações de coisas que pessoas comuns muitas vezes não veem. Então, muitas vezes ficamos distraídos com corre-corre, com já fizeram pagamento, com o bye-bye, não fizeram fix, com a Misha é, sentou-se no mas metrô, só aquele Disney e tal, o trabalho no final do mês, como é que vai entrar? Uma roupa nova, comprar um telefone novo. E tu estás durante 6 meses, durante um ano a sair da porta da tua casa, não olhas para alguém que está a pedir só 100 kwanzas, por exemplo. Então, há coisas que o artista vem hoje dar essa mofada de ar fresco, de poder representar, de poder mostrar. A título disso, eu passei por uma situação desconfortável na altura, vivi em Portugal. Eu nunca tinha passado por racismo na pele. Sempre ouvia de sim. racismo. Fora aqueles casos muito comuns, né, que não é normal, mas que por ser constante já se normalizou, que é, tu estás entras para o transporte público e tu sentas todo mundo levante. E ficas ali sozinho, tipo, tipo, não vamos sentar ao pé de ti. Era estranho para mim estar habituado na altura em que fui, em 2011, 2012, mas vivi uma situação que foi a mais
foi o pico para mim de estar a sair do metro, por exemplo, e eu tinha um carro, eu saía de casa, deixava o carro no metro e por estar a evitar gastar gasolina, pegava o metro e ia para a faculdade. Depois pegava o metro, saía do metro, pegava o carro para ir para casa. Ao sair do metro, para ir pegar o carro na passadeira, para uma van com vários jovens, com cara tapada, com cartões de ovos podres, e atira-me no rosto. Vários ovos. E eu, naquele dia, bloqueei ali na passadeira. Pensei que podia ser uma brincadeira ou algumas festividades do bairro. Haviam várias festividades que aconteciam. Até começaram a ouvir os nomes. Vai para a tua terra, filho de... Eu não sei o que é da tua mãe. Isso. E eu bloqueei ali. Eu me lembro dos carros estarem a buzinar e eu não me conseguir mover, por exemplo. Logo caminhei, cheguei no carro, sentei logo a chorar, peguei no telefone, liguei para a polícia para denunciar o caso de racismo e a primeira coisa que eu ouço é o senhor é preto ou o senhor é branco? Meu Deus. Naquele dia eu estou agora a falar todo arrepiado, eu fiquei tipo, vocês, eu estou aqui a explicar o que aconteceu, vocês estão a perguntar se eu sou preto ou sou branco, e quando eu disse que eu era africano, que eu era angolano, a chamada caiu. Pum, 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 pum. A partir daquele dia eu tive uma percepção de vida totalmente diferente do que eu já tinha vivido. Eu comecei a ler Martin Luther King, comecei a ler os direitos humanos, comecei a ler igualdade de género, comecei a ler várias coisas e em 2019 eu regressei para Luanda e fiz uma expedição contra o racismo. E a partir daquele momento eu decidi lutar em prol da luta contra o racismo. Nesse momento estamos aqui a falar, alguém está a ser abusado por ter um tom de pele diferente, alguém está a ser morto por ter um tom de pele diferente. E então, aqui mais uma vez o papel do artista, que é coisas que nós vivemos ou coisas que nós não vivemos, de pessoas que Certo. vivem, dar resposta a isso e trazer à tona, não é? E então, eu em 2019 fiz essa exposição, que o título da exposição era Coisas de Preto. E então foi na Galeria Aldo de Lima Pimentel, do Nuno Pimentel, do colecionador, e tive um feedback muito, mas muito positivo. As pessoas se reviam naquilo, porque há pessoas que tinham passado do racismo e nunca tinham dito, nunca tinham publicado. Sim. E então o artista tem esse papel na sociedade de mostrar, dizer, de gritar e de representar de várias formas. Escultores por esculturas, nós pintores por pinturas, os videomakers por vídeos. E então, esse é definitivamente o papel do artista plástico numa sociedade. Quanto ao nosso país, não é? Como é que está o estado dos artistas e também, sobretudo, das próprias artes plásticas? Aham. Olha, está indo. Eu acho que está indo, porque não estamos parados. Eu costumo sempre dizer que os jovens não estão a fazer qualquer coisa. Os jovens estão a trabalhar, tem-se muita ideia de que os jovens não trabalham, que os jovens não fazem, que os jovens são preguiçosos. Definitivamente não é Pois. verdade. Eu olho para a luta e estou aqui a puxar um pouco para os artistas. Todos os santos dias eu tenho mensagens nas minhas redes sociais de que, Armando, como é que tu fazes? Armando, como é que... E tenho a paciência de ler um por um e muitas vezes é pá, vem cá para o meu ateliê, vamos conversar. Tipo, eu não acredito que o Armando Scott me convidou para vir para o estado das artes plásticas passa um pouco por nós darmos resposta para aquilo que nós estamos a fazer e influenciar outras pessoas. Estamos melhor do que já tivemos há uns anos atrás, Certo. sim. Há um grupo de artistas plásticos não só a fazer por Angola, mas também a fazer fora de Angola, um grupo muito grande a fazer pela diáspora e quase que não se fala sobre isso. Eu já estive do outro lado e sei o quanto é difícil muitas vezes usar as redes sociais e não tens um programa de televisão, não ter um podcast como esse para poder falar do teu trabalho. E a única forma que tu tens é estás nas redes sociais, olha, venci mais um prémio, olha, hoje estive no país X. Mas podíamos estar melhor no sentido de puxar aqui um pouco a atenção o nosso Ministério da Cultura, o nosso Ministério da Juventude e dos Desportos, de criarem políticas para os artistas, de criarem acessos, de criarem financiamento para os artistas. Eu costumo sempre dizer que o É nosso especificando, não é? Artistas plásticos. artistas plásticos, sim, porque nós não somos tidos nem achados, infelizmente. Sim, parecem um bocadinho invisíveis. Sim, porque nós não temos acesso a financiamentos, por exemplo. E se tens, tens de ter um muito bom canal para poder ter e para poder sair e para poder. Infelizmente, fala-se muito de canal, fala-se muito de contacto, quando podia ser uma coisa normal.
fala-se muito do mercado de artes plásticas em Angola. Não existe um mercado de artes plásticas em Angola. Para ser um mercado de artes plásticas em Angola, nós temos que passar por um processo muito grande de entender quais são os principais players, quais são os principais jogadores dentro dessa plataforma. Que universidades é que nós temos? Eu disse aqui que eu em 2012 tive que emigrar para Portugal porque nós não tínhamos uma Universidade de Belas Artes. Sim, mas agora O temos. Estado, Temos o CEARTE, e eu temos ia a chegar FAD. aí, eu ia chegar aí. O Estado criou a Universidade de Belas Artes em 2015, que é o CEARTE. De lá para cá, por dados que eu tenho conhecimento, o CEARTE criou 60 vagas por ano. Sim. Se eu fazer uma conta muito rápida, o CEARTE forma artistas de 4 em 4 anos. De lá para cá, se for fazendo essa conta de 60 artistas de 2015 para aqui, são mais ou menos 160 ou 180 artistas. A questão que se coloca é onde é que estão esses 180 artistas? Como é que estão posicionados esses artistas formados? Fracassaram? Será que Desistiram? depois de termos um diploma pelo CEARTE, e ainda bem que temos uma universidade, porque choramos durante muito tempo e agora já Sim. temos. A questão que se coloca é, onde é que estão os artistas plásticos formados pela nossa Universidade de Belas Artes? Como é que estão posicionados? Onde é que estão? Será que entraram para São Angol? Será que entraram para a banca? Será que estão a vender carros? Será que abriram um salão de cabeleireiro? Ou será que Porque são aqueles que dizem que as artes plásticas não servem para nada e não há oportunidades para tal? servir, já demos conta que serve. E é possível que se existe um Armando, existem outros. Porque antes mesmo de mim Digo existiram isso num outros. ponto de vista daqueles que desapareceram, talvez A seja, não? questão, e infelizmente deixa-me aqui dizer que se nós não tivermos um determinado posicionamento, vão continuar a desaparecer artistas plásticos. Porquê? Porque nós não temos bases que sustentam esses artistas plásticos. Por exemplo, eu falei aqui do mercado artístico. Vamos lá fazer aqui um enquadramento muito rápido. Por que é que não existe um mercado de artes plásticas em Angola? Porque nós não temos, por exemplo, universidades que deem resposta, por exemplo, ao número de pessoas que se queiram formar em belas artes em Angola. Quantas galerias de artes plásticas existem em Angola? Contam-se nos dedos. Quais são essas galerias? Que dinâmicas é que essas galerias em Angola têm? Porque às vezes foca-se muito em Luanda, centro das atenções. Certo. E se formos a ver, a maior parte das grandes galerias ou das grandes dinâmicas, sim, acontecem aqui em Luanda, mas nós temos outras províncias. Mas nós temos outros empresários que criaram galerias de artes em outras províncias. Que dinâmicas é que são essas? Quantas exposições acontecem em um ano? Quem são esses artistas? Existe um mercado financeiro? Existe leilões de artes plásticas em Angola? Eu desconheço. Então, nós não podemos falar do mercado de artes plásticas existindo esses déficits. Por exemplo, eu costumo sempre dizer que nós somos uns jovens especiais. Nós somos, é assim, se tu consegues ser definitivamente um artista plástico em Angola, com os anos que tu tens, tu consegues ser um artista plástico em qualquer parte do mundo. Porque eu tive a experiência de ver do outro lado e tive durante muito tempo agenciado pela AAGP, que é a Associação de Artes Galego-Portuguesa de Chão da Figueira da Foz. E eu chegava a uma fase que eu era estudante universitário, mas a minha missão era pintar quadros. Eu não tinha que me importar em ligar para o empresário para dizer, olha, o quadro agora são 500 euros, não, vou baixar para 450. Isto tudo era trabalho da galeria. Existiam merchandising, existiam curadores, pessoas que... Finanças, há um leque de organização, que a minha missão era só pintar quadros. No fim do dia vinha a carrinha, levava os quadros. A galeria responsabilizava-se por exatamente tudo. Eu mandava o número de conta, aí eles metiam lá o dinheirinho, estava ótimo. Só que são realidades claramente diferentes, mas nós podemos começar a caminhar para aí. Daí, um jovem com 20 anos de carreira, chamado Armando Scott, criou uma galeria em 2019 e hoje está a criar dinâmicas para... Claramente que não é igual a mercados como Portugal, como Espanha, como França, como Itália, mas nós podemos começar a usar o que nós temos, como temos, com as bases que nós temos, para dar resposta. Porque é aquilo que se diz, só se ajuda a quem está no muro. Se tu estiveres no chão, ainda é mais difícil pegar, meter no colo, meter em cima e empurrar. Se tu já estiveres no muro, e eu faço referência, o que é estar no muro? Usamos o que nós temos. Não podemos falar do mercado da arte porque nós já temos problemas de acesso a materiais. Existe uma loja das pouquíssimas que existem que quando tu vais para lá, é quase que o nosso ponto de reencontro. Se queres encontrar artistas plásticos, eu não vou dizer aqui não, para não fazer publicidade,
Mas se tu queres encontrar artistas plásticos em Angola, Vai para lá. vais a essa loja que tu vais encontrar todo mundo. Se vês dívida, também vais encontrar o que te deve, vais encontrar lá. Por quê? Porque ainda é um número muito escasso de lojas, de sítios que deem resposta a artistas com mais possibilidade. Que, por exemplo, vão para Portugal, vão para a Espanha e compram contentores e contentores. E o jovem que está no bairro, que nem sequer sabe se amanhã vai ter bata ou táxi para poder ir para a escola, onde é que ele vai encontrar esse material? Já temos o número de lojas muito reduzida e o material é muito caro. Eu recentemente dei uma entrevista para a revista Forbes em Portugal que eu falava sobre isso. Qual é o papel do artista plástico em Angola? O que é que nós podemos fazer? Porque nós às vezes falamos muito. Sim, O que é que se faz? O que é que tu tens estado a fazer? Vamos sempre estar a culpabilizar. Claramente que o Ministério da Juventude e do Esporte tem um papel muito importante. Claramente que o Ministério da Cultura tem um papel muito importante. O artista chega a uma fase que ele não tem que estar mais preocupado em entrar para o site para ir ver bilhetes de avião. Isso é trabalho da galeria. Isso é trabalho do merchandising, trabalho do curador. O trabalho do artista é pintar quadros. Só que o que existe aqui em Angola é que não estando associado com uma galeria, embora existir um número muito reduzido e nem todos estão associados a essas galerias, tu és 10 pessoas em uma única pessoa. Tu és que pinta o quadro, tu és o que transporta os quadros, estás sempre cidade de Morro Bento, cidade de Camama, cidade de Sequel, para ir levar os quadros, artista, o transporte, tu és o que negocia com os artistas, com os empresários, estás sempre, olha, o trabalho é X, olha, mandei o IBAN, não, já paguei, ainda não pagou. Tu és o que escreve as cartas, tu és o teu administrativo, tu és o teu financeiro, tu és é tudo. Tu tudo. és o artista, tu és 10 pessoas numa única só. Então, esse peso pode começar claramente a ficar um pouco mais leve, criando aqui dinâmicas de galerias e ateliês que às tantas vão resgatando. Sim, é um número muito reduzido e aqueles essas que existem têm estado a resgatar, sim. Temos o ateliê Guilherme Ampuia, está a fazer um trabalho muito bonito. Temos o ateliê do Pambuqui, da Navia Expressa, que também está a fazer um trabalho muito bonito. Temos o ateliê da Fineza Teta, que também, agora com o ateliê de Scott, desde 2019, aqui a dar resposta a outros jovens. Então, é importante que nós todos nos responsabilizemos em dar respostas a esses artistas, porque senão vai passar mais um ano, vai passar mais 2 anos, vai passar mais 3 anos, e vamos voltar para aqui para o podcast, vamos falar das mesmas coisas, e não vai haver Fica evolução. Eu tudo a acho que tem que girar no haver mesmo círculo, dinâmicas, tem que certo? sim, haver dinâmicas que deem resposta aos artistas, porque senão vamos continuar a nível individual. E depois, aqui mais uma questão muito importante. Certo. Sinto que quando saio, como saí no final do ano, em novembro e dezembro, para expor em Macau, tu quando estás no país, tu não és tido nem achado. Tu quando sais, representas, és valorizado lá fora e então nós já recebemos. Não, se nos valoriza. Eu senti esse feedback depois de expor em Paris, que os meus pais choraram no aeroporto. Que houve um grupo de pessoas que levou bandeiras e o vamos receber o angolano. Eu disse, não, eu não falo em entrevistas, não... Sim, então se eu estive a escrever cartas para instituições privadas e públicas que não pedi nenhum euro, nem sequer um kwanza, que o que eu pedi foi apoios institucionais ou um programa de televisão para ir fazer a reportagem. Nem isso consegui, então não posso aterrar no meu país e ser recebido como um jogador de basquete, ser recebido como uma estrela, não posso. Então nós não podemos ser só os artistas depois de feitos. Nós precisamos também ser os artistas quando nós precisamos, Durante, certo. exatamente, durante o processo. E é importante aqui referenciar, e mais uma vez, os nossos ministérios, do Ministério da Cultura, Ministério das Juventude e dos Esportes, há áreas específicas para que se consiga olhar para os artistas com olhos de ver. Onde é que o artista pode bater a porta? Quais apoios é que os artistas podem solicitar para que não continuemos a perder os poucos quadros que nós já temos no país? Muito bem. Fora esta dor, não é? Porque não deixa mesmo de ser uma dor. E quem consegue realmente ver, consegue também completamente entender o que é que realmente se passa com o setor das artes plásticas. Acabou de mencionar também os pontos necessários que devem ser implementados para esta mudança. Mas de que forma é que se deve continuar a incentivar os novatos, no caso, os iniciantes, que também querem entrar para essa área, não é? E quando começam já a ouvir algumas coisas, começam já a puxar-se. De que forma é que se deve incentivar?
Eu acho que, como disse há pouco tempo, nós temos um papel muito importante. Nós que, felizmente, eu me sinto privilegiado. Embora vi de onde vim, de uma zona quase que desacreditada, né? E vais fazer arte, e vais fazer arte, e de repente, eu sempre te disse que vais conseguir. É sempre assim. Ahm, que conseguimos, que eu sinto que eu consegui passar aquela linha, passar aquela barreira, temos um papel muito importante que às vezes não temos noção, que é direcionar. Porque às vezes o que o jovem precisa não é de dinheiro na conta. Porque às vezes o que o jovem precisa não é de um pão ou de uma manteiga. Porque às vezes o que ele precisa é de alguém que lhe diga, olha, eu passei por aqui e o caminho é esse. Mas é que nem isso, nós infelizmente conseguimos fazer. Então, estamos, e sinto claramente aqui, apresentando aqui o vosso órgão de informação, alguns egos inflamados do tipo, eu cheguei, eu tenho esse contato, então eu vou me manter aqui, vocês ainda vão ter que lutar Fiquem para poder lá. chegar até aqui. Mas esquecemos que nós somos um povo, somos uma só nação. E que se nós queremos ter claramente um país coeso, um país cada vez mais abraçado por todos, um país cada vez mais unido, fala-se muito em promover a cultura, promover o turismo. As artes plásticas também passam por isso. Então, se nós queremos cada vez mais que se fale de Angola, não é só pegar estrangeiros e trazer constantemente para Angola e pagar-se milhões e milhões e milhões, quando nós podemos pegar naquilo que nós temos, que são os nossos quadros, apoiar, valorizar, credibilizar, e esses que, como Armando, que chegaram a um nível de terem contactos não só nacionais, mas como internacionais, começarem também a levar esses mesmos quadros para esses mesmos sítios. Eu disse, fiz aqui referência que tive a oportunidade de ser o primeiro angolano a expor no Louvre. Depois de Certo. mim, eu já sugeri outros angolanos. Tive a oportunidade de vencer um prémio na Grécia, o ano passado, e esse ano, em fevereiro, já sugeri mais 2 artistas para poderem estar a expor esse ano. Então, se tu Se conseguisses chegar consegues pegar ali, na corda, lança para outra a ideia é pessoa. exatamente essa, poder influenciar, poder direcionar, que eu acho que isso é o nosso papel fundamental. Mais do que pintar quadros, mais do que continuar a comercializar quadros grandes ou pequenos, bonitos ou feios, é pensamos aqui na área social. Qual tem sido o teu papel? O que é que tu fazes? Ok, o Estado é o Estado, os ministérios são os ministérios, mas tu, o que é que tu, como jovem, fazes para poderes influenciar o teu vizinho? E, ao invés de Certo. influenciar, você pegares no telefone e postares que eu pintei um quadro, o teu vizinho do lado, a tua vizinha do olha, minha filha também sabe pintar, olha, minha filha, então vem cá para casa, no quintal de casa, ali no chão, na cadeira, usar as ferramentas que nós temos, as condições, que foi assim que eu comecei, com as condições que eu tinha. E eu cheguei ao ponto de ter empresas a fecharem contratos de valores que eu nem sequer nem digo que nem sim nem que não. Eles mandam-me um e-mail armando, nós queremos isso, a proposta é essa, ok, fecha. Nós queremos isso, fecha. E se nós conseguimos fazer isso, que é o trabalho de casa, bem, eles vão nos encontrar. Hoje, e eu fico um pouco assustado, sim, acho que a palavra é esse, assustado, porque se tu fizeres bem o trabalho de casa, bem, o básico bem feito, eles te encontram. Eu tive durante muito tempo a correr, a remar contra a maré, que era escrever, eu vou escrever para a instituição X, eu vou comunicar. Eu já me lembro de várias vezes em Portugal apanhar distâncias muito longas de metros de comboio para ir para a embaixada, para ir para o consulado, de aterrar em Luanda, vou escrever para a ministra X, vou escrever. E eu cheguei a um ponto que eu parei e, peraí, tu estás a remar contra a maré? Eu tive que parar, fazer o trabalho de casa, entender aquilo que eu faço bem, estudar, me qualificar. E hoje são eles que vêm. O contrato que eu tive de Macau, eu recebi o convite a partir do Instagram para estar a expor em Macau, por exemplo. Recebi esse convite que eu recebi agora, que vai ser em dia 1 de julho até dia 5, para expor no Japão. Eu recebi a partir do Facebook, por exemplo. Então, de que forma é que tu estás organizado para que essas mesmas instituições cheguem até aqui? É como aquela velha história da borboleta. Quanto mais tu corres atrás da borboleta, mais ela voa. Então Certo. tu paras, cuidas do jardim, regas todos os dias e quando tu E vês, elas elas começam a vêm, pousar, pousam, sim. pousam e tu fazes, espera, então eu Faz muito sentido, fiz o faz. trabalho de casa, então que trabalho de casa é que tu estás a fazer?
tu estás sempre a culpabilizar e a escrever textos, vais continuar a revu, vais continuar Mas a é, culpar a avó, meu o tio Deus. que está a te apertar. Não, ninguém está a te apertar. Você sozinho é que não estás a conseguir dar resposta àquilo que é o básico bem feito. É, Foi feito agora um pagamento para um trabalho que não é muito. Então eu vou pegar nesse dinheiro e vou começar a fazer os meus pequenos investimentos. Ok, não consigo agora pegar nesse valor grande, fazer mas vou começar nesse pequeno investimento e vou começar a investir. Quando tu das conta, estás num negócio grande. Eu acho que é dessa forma que nós podemos começar a ajudar a outras pessoas para que nós conseguimos ter uma cultura melhor, um país melhor e com dinâmicas claramente melhores. muito bem. Deixa aqui fazer uma relação entre a tecnologia e as artes plásticas. Como é Sim. que a tecnologia está a impactar a produção e a disseminação da arte plástica? Olha, é uma pergunta muito pertinente. Hoje fala-se muito em IA, fala-se muito Será que também temos artistas plásticos que. Não, mas é um debate, isso tem-se debatido muito em mesas redondas sobre a tecnologia, sobre a pintura padrão, não é? Sobre o feito com mão, o feito com robô. Eu acho que tem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. Mas no final do dia eu escolho extrair o de melhor que elas nos oferecem. Por exemplo, hoje nós temos máquinas a pintarem murais, né? Tu metes no computador, fazes um desenho no chip, metes o chip, metes a máquina pinta o mural de uma ponta a ponta. Mas de que forma é que isso pode ajudar o artista, por exemplo, a alavancar o seu processo artístico, por exemplo? Hoje em dia, vou falar aqui do exemplo muito prático, relativamente à tecnologia. Certo. E isso acontece comigo. Durante muitos anos eu fazia os esboços a nível manual. Juntava imagens, se eu quisesse fazer aqui uma junção da minha caríssima apresentadora com o pai e com a família, ia pegar várias fotografias e desenhava várias e juntava. Hoje, com a tecnologia, tu consegues facilmente, a partir de um Photoshop, de um CorelDRAW, antes mesmo de passares para a pintura, juntar 100 pessoas com roupas claramente diferentes, com tom de pele diferente, com cabelos diferentes, tudo a partir da tecnologia, e depois passares para uma pintura. Então, eu acho que o É um fato. meio facilitador. Sim, nós temos que tentar tirar o máximo de positivo que ele nos vai trazer, porque E não estar contra, não? e não está conta porque no fim do dia é uma forma de podermos chegar também a outras dimensões, né? A tecnologia, se não fosse a tecnologia, claramente, talvez as máquinas se não tivessem à nossa frente aqui, Não esse haveria vídeo um não podcast chegava, não Afronautas. chegava os outros ouvintes lá em casa. Então, nós temos que tentar tirar o maior partido. Por exemplo, É. de misturas de tintas, por exemplo, que as máquinas já fazem. Antigamente, eu olho para o trabalho de António Wall, que é uma grande referência nacional que eu tenho. O António Wall não pinta com tinta, por exemplo, da bisnaga, tinta industrial. Ele vai buscar pigmentos de terra, que é uma coisa muito interessante, que eu vou fazer referência aqui à tecnologia, que ele vai buscar vários pigmentos de várias cores, ele usa ali o óleo de linhaça, ele cria a sua própria tinta. Mas hoje em dia as máquinas já fazem as misturas de tintas. Tu vais no computador, já quero um rosto mais claro, quero um branco mais pro. Então, é só tentar juntar aqui o útil ao agradável, tentar juntar a tecnologia à nossa própria realidade. E sem choques, sem choques. Muito bem, não, nada de estar contra a tecnologia, Não, porque estão a vir aqui roubar o nosso lugar. não, não, Pois não. é, já agora estamos bem já no final do nosso programa, do nosso podcast, mas eu estava aqui algo a cutucar aqui nos meus ouvidos. Fala do prêmio, da arte que ele fez do Cristiano Ronaldo. Conta-nos lá um Hum. bocadinho, só uma pitada disso. Olha, estava aqui a falar sobre o percurso artístico. Hoje, felizmente, o Cristiano Ronaldo tem obras minhas. E quem tinha feito o contrato, a ponte, na altura, agora já não é, era o agente dele, o Jorge Mendes. Eu fiz um trabalho na minha universidade, que eu era delegado. O tempo que os 2 primeiros anos, o primeiro e o segundo ano, eu fui delegado de turma. E no segundo ano, nós temos um projeto, ou seja, a licenciatura eram 3 anos, e cada final de cada ano tens um projeto para apresentar. E no segundo ano, o meu projeto era a vida e obra do Cristiano Ronaldo, porque eu sou fã do Cristiano Ronaldo, acompanho a dinâmica, a forma como ele se esforça, o percurso dele, e isso me inspira. E eu decidi fazer a vida, É uma pesquisa, referência fora das sim, artes. sim.
E não só de resiliência, de ser humano extraordinário, que eu gosto muito de usar aqui essa expressão de viver o extraordinário. E eu também estava dividido em duas partes, que era a teórico, fazer a pesquisa sobre a vida dele e a obra, e a parte prática, a pintura. Aconteceu que eu às vezes tenho aqui um toque de ansiedade, e fui o primeiro a terminar a pintura e levei 2 semanas antes do dia final da apresentação. Os meus disseram, não, mas esse quadro nem sequer está em condições, tu pintaste isso muito rápido e se não fizeres outro vais ser desqualificado. Mas eu entendi que não era sobre a qualidade do quadro que eu estava a apresentar, era sobre o que eles queriam de mim. Hoje eu percebo melhor isso. O que eles queriam de mim era ter mais calma, teres mais paciência, teres mais consistência e fazeres uma coisa com cabeça, tronco e membro. Eu me lembro que eu voltei para casa a refletir sobre se não fizeres outro, tu vais ser negativa e não vais passar no projeto. Eu fiz o quadro que está hoje no Museu Cristiano Ronaldo desde 2014 foi um sentimento de raiva, com um sentimento de vocês vão ver, com um sentimento de eu posso ser 10 vezes mais do que aquilo que eu fui no primeiro quadro. E resultou. E daí a importância muitas vezes de nós depositarmos tudo de nós para um projeto. E eu levei o quadro para a universidade. Normalmente nós fechamos o quadro e só abrimos na turma. Naquele dia levei já o quadro assim aberto. Entrei para a porta Oh. da universidade, todo mundo estava a elogiar o quadro. E quando cheguei para a turma, os meus professores queriam ficar com o quadro. O reitor do departamento de artes plásticas queria ficar com o quadro. E eu tive 20 valores para o projeto. O meu projeto do segundo ano foi 20 valores. Só que eu já estava a ouvir que a faculdade quis ficar com o quadro. Num sábado eu tinha acesso às chaves do PUI da faculdade. Então saí de casa, peguei o carro, fui à secretaria, pedi as chaves da minha turma, peguei o quadro, forrei o quadro, meti no teto do quadro do carro Do e levei para carro. casa. Mandei um e-mail para o museu. Na altura, os regimentos eles demoraram mais ou menos 25 dias para responder o e-mail. Olha, Armando, nós ouvimos a tua história, manda-nos esse quadro assim o mais rápido possível para aqui. Olha, eu não estava a acreditar, eu me lembro de ligar para tudo quanto é número que eu tinha para Angola, eu vou ter um quadro do Museu Cristiano Ronaldo. Depois começou-se a especular muito que ele está rico, que ele recebeu e que pagaram X milhões e que não. A minha obra do Cristiano Ronaldo foi uma oferta ao museu em cima de que o Cristiano me passa todos os santos dias, né? Que é influenciar, que é aquele caráter dele, que ele é o primeiro a chegar nos treinos com chuva, com sol, ele treina. E o último a sair, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. E então que eu fui certificado pelo museu, faz parte da coleção ou seja, para ter noção, o quadro, nesse exato momento, está próximo à prateleira onde estão os Globos de Ouro de Cristiano Ronaldo. Eu tenho hoje várias imagens de pessoas que vão para o Funchal, para a Madeira, que é a terra natal do Cristiano Ronaldo. E sempre que vão, eu vou lá para o museu para saber, mas você sabe, está lá ou se não. E quando vão, mandam sempre fotografias. Certo. E é claramente um orgulho que mais e mais instituições claramente consigam credibilizar, que consigam valorizar. Para ter noção, eu não vendi esse quadro, foi uma oferta, eu doei o quadro, mas foi combustível para ter milhares de clientes. Eu me lembro de eu começar a ser o Armando em Portugal, depois de ser o quadro do Cristiano. Todo mundo queria saber quem era o angolano que tinha o quadro do museu. Comecei a receber vários convites para programas de televisão, na SIC, na RTP. E várias pessoas queriam ter um quadro como tinha o Ronaldo. Se o Ronaldo tem um quadro dele, por que eu não posso ter, por exemplo? E comecei a ganhar muitos clientes. O meu nome começou a ser cada vez mais sonante em Portugal. As galerias começaram a me conhecer por conta do quadro que eu tenho no museu. E acho que isso, no fim do dia, vem responder aqui uma questão que é, muitas vezes, uma coisa que nós achamos que é simples, que até eu vou só doar um quadro do museu. Aquilo foi um input, foi o boom do Armando Scott em Portugal. E fico muito feliz de até hoje o museu credibilizar, de certificar e ter essa obra como símbolo dos elementos que fazem parte da coleção do Cristiano Ronaldo. Muito bem, história contada, agora foi em paz.
Já estamos assim no final do nosso episódio com Armando Scott, não é? Vai deixar aqui as últimas considerações sobre o nosso tema de hoje. Olha, para os jovens, esta. Esta. Olha, para os jovens lá em casa, não desistam. Não desistam, não aceitem que vos diga que vocês não vão conseguir. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o teu programa, eu não sei qual é o teu objetivo a médio, curto, longo prazo. Só faz. Só faz porque dizia uma frase muito interessante, Nelson Mandela, que o mais importante na vida é a marca que nós deixamos na vida das outras pessoas. E eu acrescento dizer que se nós não vivemos para servir, nós não servimos para viver. Então, tudo aquilo que nós fizemos hoje não é para nós, é para os outros. E quando o ser humano entender que aquilo que nós fizemos não é para nós, não é por nós, é para os outros, nós vamos começar a ter sucesso. Quando eu comecei a entender que aquilo que eu faço não é para mim, é para os outros, eu comecei a ter sucesso. Então, façam naquilo que vocês receberam, no talento em que vocês receberam, seja em que área é que for, façam com muita responsabilidade, com muito zelo, mas sempre a pensar do outro lado. Então, nós vamos entender que nós vamos passar a ter sucesso. Exatamente isso. Muito bem, ficou a dica, não é? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Armando Scott deixou aqui a sua marca e vai continuar a deixar até onde realmente pretende chegar. Muito obrigada, nós agradecemos. Esperamos que numa próxima oportunidade voltas cá, não é? Se calhar com 50 prémios ou 100. Com o Nunca Leão de se Ouro, com o sabe. Leão de Ouro da Bienal de É, Veneza. prontos, isso aí mesmo. Portanto, estamos assim a fechar com mais um episódio do podcast Afronautas. Já sabe que é necessário subscrever no nosso canal, comentar, partilhar. Nos acompanha no nosso Facebook, Instagram, LinkedIn e o nosso site é www.afronautas.com. Nós agora vamos até ao planeta Terra. Até a próxima. Até já.